Olá, aqui professor Costa. Hoje a gente vai estar voltando aqui à correção do primeiro TD, certo? Muita gente disse que estava muito fácil, certo? Certo? Sem grandes emoções, certo? Mas espero que continue assim, é porque estão realmente dominando o conteúdo. Prometo para vocês, nas avaliações, certo? A gente escrever algo aí mais emocionante. Então lá, a primeira questão pede que você diga qual o nome dado à razão que se obtém ao dividir a distância percorrida por um móvel pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Estamos falando, é claro, de velocidade. Velocidade média. Para ser mais completa, a sua resposta seria isso. Estamos falando de velocidade média. O que é a velocidade média? É uma das razões especiais estudadas que representa a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Ok? Na segunda, eu peço que você defina com suas palavras a razão conhecida como escala. Gente, escala é o seguinte. Escala é uma das razões especiais estudadas que demonstra a razão entre o tamanho, o comprimento do desenho e o comprimento da realidade. Você pode escrever apenas isso. Escala é a razão, é o quociente entre tamanho do desenho, de um mapa, e o tamanho real, certo? Normalmente, já que é um mapa, é um desenho, essa escala é sempre dada em relação a centímetros. Por isso que é importante que você lembre das transformações das escalas métricas, certo? Terceira questão é uma questão que aborda exatamente esse tipo de questionamento, que diz o seguinte, a distância real entre duas cidades é de 720 quilômetros. Quero saber a distância entre essas cidades em um mapa desenhado em uma escala de 1 para 1 milhão. Deixa eu ver, 3 zeros, 6 zeros. Então assim, escala é a distância, é o tamanho do desenho sobre o tamanho real. A questão está dizendo que a nossa escala ela tem o tamanho de 1 para 1 milhão. São 6 zeros. O tamanho do desenho eu não sei, é o que eu quero, sobre o tamanho real, a distância entre as duas cidades real é de 720 quilômetros. Importante aqui o seguinte, a escala de 1 para 1 milhão significa que para cada 1 centímetro do seu desenho, você tem 1 milhão de centímetros reais. Então, para manter a mesma razão, o teu desenho, que vai ser desenhado em centímetros, você não vai ter um caderno com 720 quilômetros para desenhar esse mapa. Então, ele também está desenhado em centímetros. Esses 720 quilômetros, ele vai ter que ser transformado em centímetros. Então, de quilômetro, hectômetro, aí você tem um decâmetro, metro, decímetro e centímetro. Se eu tenho 720 quilômetros para chegar em centímetros, vamos andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Casas vazias você acrescenta o zero. Então dá um total também de 72 milhões de centímetros. Então, no lugar de você escrever 720 quilômetros, você vai escrever, vamos apagá-lo aqui, 720 milhões de centímetros, ou 72 milhões de centímetros. Ok? Produto dos meios igual produto dos extremos. Você vai aplicar aí a propriedade fundamental das proporções. Mas é possível simplificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros no denominador dessa razão. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 denominadores também dessa outra fração. Então, o produto D vezes 1 é D. 1 vezes 72, 72. A distância no desenho, no mapa, é de 72 centímetros, que é a distância entre essas duas cidades no mapa. Ok, cuidado aí com as transformações. Não é uma coisa que a gente está vendo agora. Cuidado para não se enganar. Próxima questão, questão 4, ainda vai envolver as nossas razões especiais. Mas eu acho que também é uma questão teórica. Deixa eu dar uma olhada aqui. Diz o seguinte, ao fazer a razão entre o número de habitantes
e de uma região pela área dessa região. Então aqui eu vou dividir o número de habitantes pela área dessa região. Eu vou obter qual razão especial? Se você dividir o número de habitantes pela área em que esses habitantes vivem, você vai estar falando da densidade demográfica, que explica justamente isso, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Normalmente, quilômetro quadrado por área é o número de habitantes por área de uma determinada região. Estamos falando aí da densidade demográfica. Ok. E questão 5, mais uma vez aí, é uma questão voltada aí à aplicação das razões especiais, que diz o seguinte: quero que você me determine a velocidade média, ou seja, velocidade, distância percorrida dividida pelo tempo gasto, de um carro que percorre a distância de 1.200 quilômetros em 4 horas. Então vamos lá, 12 dividido por 4 é 3, tem 2 zeros a mais, você vai acrescentar. Então 1.200 dividido por 4 dá 300. 300 o que? Entendo a unidade. Estou dividindo distância, que foi dada em quilômetros, por tempo, que foi dado em horas. Ou seja, a velocidade média deste móvel é de 300 km por hora. Não está presente aí no item A, no item B ou no item C, muito menos aí no item D. Você iria marcar o item E. Nenhuma das alternativas anteriores. A velocidade média desse carro, deste móvel, é de 300 km por hora. Ok, galera? Essa foi a primeira parte. Continue estudando e até a próxima. Valeu!